Olá, olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos e dignas de viver em paz. Novamente, a misericórdia divina nos possibilita esse instante de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para juntos, imantados nesse sentimento de fraternidade que nos une, possamos nos alimentar dessas verdades de vida eterna que nos consolam as almas, que fortalece-nos e nos encoraja para as lutas da vida, como se faz necessário em todos os instantes. E felizes e gratos e gratas a Deus por esse instante, onde podemos alimentar a nossa fé, robustecer a nossa esperança e mantermos-nos vigilantes e atentas às verdades da vida e da grande vida, nós utilizamos esse momento inicial para fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos e reunidas. Convido a você que ore junto comigo. Senhor misericordioso, felizes estamos por tu nos permitires a bênção desses instantes de harmonia, de paz, de serenidade e de equilíbrio, a fim de nos fortalecer e encorajar para a continuidade das nossas lutas diárias. Permita-nos, Senhor, a bênção da inspiração para a melhor compreensão possível dessas tuas mensagens de vida eterna, a fim de acalmar e acalentar as nossas mentes e corações. Sê, Senhor, bendito por toda a eternidade e nos ajude a sermos contigo, hoje e sempre. Assim seja. Jesus, nós já bem sabemos, já ouvimos de tantas vezes, já lemos em tantas oportunidades, que Jesus ele é um grande incompreendido pela própria humanidade terrestre, por nós mesmos. Apesar de toda a mensagem de vida eterna que o Mestre veio trazer para todos nós, ainda há muito de incompreensão, há muito de não percepção dessa mensagem que Jesus veio trazer. Inclusive, há muito de incompreensão sobre ele próprio e como ele coloca a mensagem que nos consola, que nos eleva e que nos ajuda na caminhada. Muitas são as críticas daqueles que não compreendem Jesus, dos que declaradamente não compreendem Jesus. Porque é importante termos a exata noção que até mesmo nós, cristãos, que seguimos o Cristo de forma voluntária, que dizemos e declaradamente o aceitamos como opção de nossas vidas, o reconhecemos enquanto mestre, mesmo nós, muitas vezes agimos com Jesus como se Jesus fosse um grande desconhecido. Principalmente nas situações de maior rudeza, que nos exige um testemunho maior, mais firme e mais resoluto. E aí, se até mesmo nós, os seus seguidores, independentemente da doutrina religiosa que professemos, mas dentro do grande conjunto das doutrinas cristãs, se até mesmo nós, muitas vezes, não o compreendemos na sua plenitude e nos afastamos dessa verdade em momentos específicos de nossa vida, por que não dar esse mesmo direito? O direito de errar, é bem verdade. Mas compreender a incompreensão
daqueles que sequer se inserem nas fileiras do cristianismo. E partindo dessa lógica, é necessário relembrar, para essa conversa de agora, uma das críticas, né, um dos pontos negativos que é destacado por esses que não aceitam Jesus e que não o compreendem declaradamente. Porque um desses pontos levantados é justamente a questão da aceitação dos problemas, da dor e do sofrimento especificamente. Porque problemas nós sempre vamos ter na vida. A dor e o sofrimento relacionados a esses problemas dependem da maneira como nós o vivenciamos. Nós já sabemos bem disso. Às vezes, um problema para uma pessoa, ele é percebido, ele é sentido, ele é vivenciado de uma forma, enquanto para outra pessoa, esse problema toma um contorno, uma dimensão, um desenho completamente diferente. Completamente diferente. E esses que não aceitam Jesus e que apresentam várias ressalvas, várias críticas, vários rechaços à ideia cristã, diz que Jesus, na verdade, ele não é um consolador, mas diz que Jesus é um grande anestesiador das dores vivenciadas pela humanidade terrestre. E que Jesus, na verdade, ele é um grande masoquista, que ele defende, dizem esses equivocadamente, que Jesus defende o sofrimento, que Jesus aplaude o sofrimento, que Jesus estimula o sofrimento. O que não é verdade. Jesus, de verdade, não nega a existência do sofrimento. Só que Jesus de Nazaré, enquanto modelo e guia para a humanidade, apresenta o sofrimento de uma forma racionalizada. Há um processo de racionalização das dificuldades, das dores e dos sofrimentos trazidos e contidos na proposta de Jesus de Nazaré. Jesus efetivamente não nega a existência de problemas. Jesus, de maneira alguma, numa outra perspectiva, apresenta a solução fácil para os problemas. Não é um passe de mágica que fará os problemas sumirem a partir da aceitação a Jesus. Muito pelo contrário. Jesus, incontáveis vezes, ele diz e ele fala que o caminho a ser seguido com ele não é um caminho de facilidades. E não é um caminho de facilidades, não no sentido de que a vida será pior caminhando com Jesus. Mas é não se iludir, e esse é efetivamente o verbo, não se iludir achando que Jesus é um grande mágico e que a aceitação e a vivência em conformidade com os preceitos trazidos por ele fará a mágica dos nossos problemas desaparecerem. Então, Jesus não oferece mágica, nem soluções fáceis, mas ele oferece, sim, soluções. E aí, quando os seus detratores, aqueles que não compreendem ainda a mensagem cristã, acusam Jesus de Nazaré de ser um grande defensor do sofrimento, não compreendem, na verdade, que Jesus não fala de uma conformação, nem de uma aceitação passiva de sofrimentos e dores. Mesmo quando Jesus diz, e está lá em Marcos, em Mateus, em Lucas, há episódios em João, né, nos evangelhos que nós conhecemos, né, aqueles que são oficialmente considerados verdadeiros, há inúmeros momentos em que Jesus de Nazaré diz que aquele que o quer seguir deve tomar a sua própria cruz a cada dia e segui-lo.
Ao mesmo tempo em que ele não nega a realidade do sofrimento, que ainda é muito presente no cenário, no panorama terreno, ele também não nos abandona, defendendo um sofrimento a se perpetuar. Jesus, ele oferece, sim, uma maneira, um meio, um método de enfrentamento das situações dolorosas, dos desaires da vida. Mas, efetivamente, não é pela conformação, pela acomodação, pela inércia, como equivocadamente pensam alguns. Jesus, ele efetivamente não defende a revolta, a insubordinação, nem a insurreição diante de uma situação dolorosa. Ele promove a racionalização mencionada alguns instantes atrás. A maneira como eu encaro, como nós encaramos o sofrimento, a partir de Jesus de Nazaré, passa a ter uma outra conotação, que é a conotação da resignação. Jesus vem apresentar uma forma diferenciada de sofrer. Não é fugir ao sofrimento, não é buscar o sofrimento. Não é negar o sofrimento, não é elogiar e fazer apologia ao sofrimento. Jesus nos apresenta, e isso de uma forma mais bem delineada, mais esclarecida com a doutrina dos Espíritos, com o Consolador, por ele prometido à humanidade, de maneira que nós possamos entender o sofrimento e, de fato, a partir desta compreensão, vivenciar os momentos de dificuldades, os momentos de lágrimas, os momentos de angústias que se fazem ainda muito presentes na nossa vida, de uma maneira muito mais equilibrada, de uma maneira racionalizada, de uma maneira espiritualizada. Que não significa, e é sempre importante deixar isso claro, que não significa gostar de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. Não significa buscar sofrimento e aumentar os nossos sofrimentos, mas entender as causas do sofrimento, entender como evitar sofrimentos futuros e como vivenciar o momento de dor quando a dor se faz presente nas nossas vidas. Jesus faz a racionalização do processo do sofrimento na vida. E a partir dessa lógica, ele nos apresenta a dinâmica da resignação. A resignação como o verdadeiro e mais efetivo método para melhor lidar e enfrentar uns instantes de dificuldades na nossa vida. E mais, um método que nos ajuda a prevenir novos sofrimentos no futuro e a como buscar alguma forma de alegria, de consolo, de bálsamo, ainda que vivenciando a dor para os instantes da vivência presente. É por isso que a resignação, a partir da lógica do cristianismo, acrescida com essas luzes mais brilhantes, que não é uma luz nova, como bem lembra o codificador. O Espiritismo não é uma luz nova, mas é a luz do cristianismo polida e mais brilhante. Nós passamos a entender que, através da resignação, nós podemos caminhar do sofrimento para a felicidade. E a resignação é esse grande instrumento a acalmar as nossas dores, a nos ajudar no discernimento e a nos auxiliar no processo de construção futura. É muito curioso falar sobre isso e pensar nessa perspectiva, porque é muito fácil falar do sofrimento, e nós dizemos isso, inclusive, em sociedade, quando o sofrimento é com o outro, quando o problema é com o outro.
É muito fácil falar de resignação quando a dor é no outro. Quando a dor não bate na nossa porta ou na porta do nosso coração. O grande desafio da resignação, o grande desafio para viver resignado, é trazer essa luz do intelecto para a consciência, de maneira que essa vivência seja, de fato, uma vivência, ainda que dolorosa, mas abastecida e fundamentada num processo de resignação. E essa resignação, essa ideia de entender a lógica do sofrimento e a própria dinâmica da vida, que nos gera a dor e que nos faz evitar a ocorrência dela, faz com que nós pensemos necessariamente numa perspectiva de o que é dor, por que sofremos e como sermos felizes. A resignação, ela nos faz meditar e compreender o processo da dor. Porque quando nós estamos sofrendo, e é muito natural que seja assim, seja uma dor física, seja uma dor moral, seja uma dor diretamente vinculada à minha existência, ou uma dor em alguém que me é muito caro, muito amado, ou até mesmo nesse processo de desenvolvimento e de ampliação dos laços de fraternidade, uma dor que às vezes ela diretamente não está vinculada ao meu cotidiano, que se apresenta no meu cotidiano, mas que eu me solidarizo num processo de empatia, me colocando no lugar daquela criatura, daquele irmão, daquela irmã, e que aquela dor que não é minha, como nós dizemos de uma forma muito comum, ela passa a ser minha, porque eu sinto aquele processo de dor me colocando no lugar do outro. Mas esse doer, esse sofrimento, ele tem uma razão de ser. E a vida, através da mensagem de Jesus de Nazaré, se apresenta para nós como esse grande esclarecimento. Porque quando a dor bate, nós simplesmente queremos que a dor desapareça. Então, se me dói a cabeça, por exemplo, é uma dor de cabeça, a minha alegria, a minha felicidade, ela se apresentará com o desaparecimento da dor. Se é uma dor da alma, se é uma angústia, se é uma tristeza, se é uma mágoa, a minha alegria será esses sentimentos desaparecerem. Mas a grande e a verdadeira pergunta, a pergunta remédio que fará de fato com que essa dor suma, é pensar o que está causando aquela dor. Porque uma dor, seja ela física, seja ela moral, ela tem uma razão de ser, ela tem uma causa. E essa causa não é, como vulgarmente nós dizemos, a mera vontade de Deus. Sim, é bem verdade que nada na vida acontece que não seja pela vontade do Senhor. Não cai, já dizia Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Os fios de cabelo que nos caem da cabeça, todos são conhecidos por Deus. Mas é importante percebermos uma diferença entre o conhecimento pela manifestação divina no próprio universo e atribuir ao Senhor da vida a responsabilidade pelo nosso sofrer. São duas coisas completamente distintas. Deus sabe que nós estamos sofrendo, quando nós estamos sofrendo. Deus, sim, pelas suas leis morais, permite a manifestação do sofrimento nas nossas vidas.
mas não por vontade dele. Não por um desejo. Não porque ele assim queira, porque ele nos quer ver sofrer. Essa não é a lógica. E é curioso porque mesmo nós espíritas que bem sabemos disso, porque essa é uma verdade que se encontra repetidamente estampada em toda a literatura espírita, desde das obras básicas, das obras kardecianas, passando por toda a literatura espírita como um todo, nós bem sabemos que o sofrimento não é um castigo, que o sofrimento não é apenas um arbítrio de Deus, mas na hora que o sofrimento nos atinge, muitas vezes é assim que nós nos sentimos, como injustiçados, como não merecedores, ou melhor dizendo, como não responsáveis por aquilo que nós estamos vivenciando. Não uma responsabilidade no sentido punitivo, no sentido negativo, pejorativo, mas uma responsabilidade de causa e efeito, de entender o que causa o sofrimento e por que nós sofremos. Nós só sofremos quando nós não agimos em acordo, na linha de proposta das regras divinas. Quando a nossa conduta, ela é uma conduta, quando os nossos pensamentos são pensamentos, quando a nossa fala, quando o nosso sentir, quando esse conjunto da nossa manifestação, nas mais variadas formas, destoam desse código moral divino, que nos estimula a bem viver, a amar, a servir, a ser útil, a cooperar para o bem e o progresso de todos. Quando o nosso agir, quando o nosso comportamento, ele se dissocia dessas linhas mestras do comportamento que se espera para o universo, nós passamos por esse cenário de desalinho comportamental. E esse desalinho comportamental gera consequências. Imaginemos um exemplo muito singelo, mas muito verdadeiro. Imagine um copo com água. Esse copo com água, depois que ele é abastecido, né, ele está com a água, aquele copo está lá, pense que esse copo é transparente, um copo de vidro, de plástico, mas um transparente, que você consegue ver o líquido. Quando você coloca esse copo lá e ele está calmo, sereno, aquela água está parada, ela está em equilíbrio, aparentemente parada, porque tudo no universo se move de alguma forma. Mas a partir do momento em que você mexe, ainda que muito lentamente, aquele copo, aquela água entra num movimento mais perceptível aos nossos olhos físicos. Ela entra em movimento. E esse movimento, a depender da força do movimento que é feito, a depender do propósito do movimento que for feito, aquela água, ela pode inclusive sair do copo. Essa ideia muito simplória, muito simples, representa muito do nosso comportamento na vida. A vida e o universo funcionam em equilíbrio, porque as leis divinas mantêm o universo em equilíbrio. Quando nós balançamos esse copo, quando nós agitamos essa água dentro desse copo, nós, de alguma forma, mexemos com esse equilíbrio daquela água parada dentro de um copo d'água. E no momento em que nós agitamos, ainda que minimamente, aquela água naquele copo, aquilo vai gerar uma reação. E essa reação repercute naquele espaço. Quanto maior for o movimento que nós realizarmos na movimentação do copo, pode até acontecer da água sair do copo.
E a água saindo do copo vai gerar um desequilíbrio muito grande. A nossa maneira de agir, as nossas escolhas na vida, por mais simples que seja, movimentam o universo. E nessa movimentação do universo, nós somos responsáveis pelo bom equilíbrio universal e pelo desajuste no equilíbrio universal. Qualquer ação nossa, por repercutir no universo, gera uma consequência. Tem como, meus irmãos, minhas irmãs, nós com um copo cheio d'água na mão fazer um movimento e aquela água não se mexer? Não tem como. Às vezes a gente está com um copo muito cheio, veja se não é verdade. A gente vai com todo o cuidado do mundo para aquela água, por exemplo, está muito cheia, o copo. A gente não quer que a água derrame. Mas o simples deslocar já vai causar o movimento. Porque essa é uma ideia muito aproximada, ainda que singela, mas muito aproximada de todo o resultado das nossas ações, do nosso agir na vida. Por mais singelo que seja o pensamento, por mais rápida que seja a palavra pronunciada, aquilo vai gerar uma repercussão. E se essa repercussão for de desalinho, não estiver em consonância e em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, aquilo gerará uma repercussão. E como num processo normal de quem está com um copo d'água, se você balança o copo d'água na sua mão, quem é a primeira pessoa que vai se molhar? Quem é a primeira pessoa que vai sofrer o impacto daquele desajuste na condução daquele copo d'água? O condutor do copo d'água. Então, essa é uma lógica singela, mas é uma lógica muito natural e concetânea com o processo de ação e reação das nossas condutas e do nosso comportamento. Do bem que nós fizermos, nós nos beneficiaremos, porque somos os primeiros receptores do acerto comportamental. Mas dos desequilíbrios da nossa conduta, nós também somos os primeiros receptores dele. Ainda que num primeiro momento nós tenhamos a impressão que estejamos passando impune, ou que alguém esteja passando impune pelo desajuste comportamental, o que não é verdade. É apenas o tempo de Deus, o tempo de manifestação do universo, que tem uma dinâmica própria e um relógio específico. E nesse processo de agir e de receber a reação das nossas próprias condutas, que a dor muitas vezes se apresenta. Porque se o meu desajuste desalinha o processo do universo, é preciso que eu corrija o meu comportamento. Não apenas para reparar o mal que foi feito, mas também para que eu entenda que aquela conduta não é saudável, não é positiva e não deve se repetir. É por isso que o sofrimento e a dor acaba tendo para nós um efeito educativo. Sim, é expiatório, sim, é um processo de arcar com as consequências dos seus atos, mas é primordialmente para Deus o instrumento último de correção das nossas condutas. Quando os conselhos da vida não são mais percebidos, quando os sinais do universo para que a nossa conduta não se repita não são por nós percebidos, aí nós temos o momento de, como nós também dizemos em sociedade, sentir na pele que não dá para ser mais assim. O difícil para que esse processo de dor tenha um ciclo curto é que nós não queremos dar o braço a torcer.
Não queremos reconhecer que a nossa conduta está equivocada. Nós buscamos desculpas, justificativas, tentamos argumentar conosco mesmo, com a nossa consciência e para com a vida, de maneira a manter o nosso comportamento, porque sempre é muito mais fácil fazer como a gente sempre já fez, do que fazer diferente, do que inovar. Nós temos uma tendência de sempre repetir aquilo que nós já fizemos, mesmo que aquilo não nos seja saudável. Enquanto o processo de consciência e de racionalização não desperta em nós a ideia de isso não me faz bem, que por mais até que eu ache tal conduta, tal comportamento, tal jeito, tal pensamento, tal palavra, tal forma de ser e de viver, que até me seja momentaneamente prazeroso, aquilo efetivamente não me é bom e saudável, porque me causa sofrimento. Então, a dor, ela vai ter esse processo e ela vai ter essa finalidade de nos ajudar a ir corrigindo o nosso comportamento e reajustando aqueles desalinhos que nós causamos. E enquanto nós estamos nessa jornada de corrigir as coisas erradas praticadas e de mudar a postura de vida para não fazer diferente, nós precisamos da resignação. Porque a resignação nos fará compreender toda essa dinâmica de vida, desenvolver esse raciocínio de que eu sou o responsável, não a ideia de culpa, e daí surgiu o remorso, mas essa consciência de que eu não sofro, não é por culpa de A, de B, de C, de D, não é por culpa de Deus, mas que eu, em algum momento, dei aso, dei oportunidade para aquele desajuste agora me pedir corrigenda existencial. E que eu passe a vigiar, como dizia Jesus, o meu comportamento, os meus pensamentos e as minhas palavras. A resignação nos dá essa dimensão. Porque a partir do momento em que eu efetivamente compreendo, não é apenas quando eu sei, porque saber a gente até sabe. A questão é colocar em prática. Então, quando nós efetivamente compreendemos que nós somos os senhores, as senhoras, os donos e as donas da nossa vida e da nossa felicidade, que nós tomamos as rédeas da nossa vida e dos nossos caminhos em nossas mãos, fazendo escolhas de ser e de agir, de acordo com essa proposta que nós já abraçamos, de uma vida melhor, de uma vida mais espiritualizada, calcada numa ética e numa moral universais, nós passamos a compreender a vida numa outra perspectiva. E no momento em que nós compreendemos a vida numa outra perspectiva, a dor passa a ter uma dimensão diferenciada. E essa é a grande magia. Aí sim tem um toque mágico das palavras de Jesus no processo da resignação. Porque ao mesmo tempo em que eu entendo da minha aflição e me reconheço na condição de aflitos, por exemplo, utilizando da analogia das bem-aventuranças, eu consigo me entender um bem-aventurado, apesar das minhas lágrimas e dos meus sofrimentos. Apesar das perseguições que eu possa vivenciar, eu consigo entender o meu processo de ajuste e de corrigenda na vida para uma nova etapa existencial. Não é a mera aceitação e a conformação do sofrimento. Porque se eu estou resignado, conhecendo a dinâmica do sofrer,
eu busco novas formas de viver para não mais sofrer. É isso que se propõe a lógica da resignação. Porque se enquanto eu sofro, eu alio o processo de sofrimento a um processo resignatório, eu lutarei com todas as minhas forças para que aquele sofrimento deixe de existir. E que aquele sofrimento não se repita em outra oportunidade da minha vida. Porque eu compreendi a dinâmica. Eu entendi como o jogo funciona. E aí eu passo a jogar o jogo da vida, com as regras certas e com os instrumentos adequados. E aí eu já sei, nós sabemos, que os instrumentos adequados para jogar o jogo da vida é usar de caridade, usar de justiça e usar de amor dentro das nossas possibilidades evolutivas, nos esforçando cada vez mais. Nessa dinâmica, a felicidade, os pequenos momentos de felicidades que todos nós temos, em algum instante, em algum segundo no nosso dia, ele passa a ser um grande bálsamo para a continuidade da nossa jornada. Porque a resignação, ela nos faz enxergar, ter olhos de ver, como dizia Jesus. E eu passo a enxergar a vida não apenas na perspectiva de um sofrimento sem fim, mas eu passo a enxergar a vida numa dinâmica de situações de sofrimentos que terão fim a partir de um esforço meu, ainda que nessa nossa perspectiva espiritista, seja uma vida para além da existência corporal de agora e deste momento. A compreensão do grande e verdadeiro viver. E nessa ideia, eu consigo vivenciar, e é possível ser vivenciado e reconhecido, esses instantes de felicidade ou de menos dor durante a dor. E é por isso que cada um de nós, com certeza, pode se recordar de pequenos, muitos momentos na nossa vida. Momentos que nos dão bem-estar, que nos causam uma satisfação íntima, que nos proporcionam uma calma. Das coisas mais singelas, das coisas mais simples, mas que nos trazem uma sensação de bem-estar muito grande. Para alguns é cozinhar, para outros é cuidar de uma planta, para outros é ver uma casa depois de uma faxina feita, aquela sensação de paz porque está tudo organizado. Tem gente que usa dessa expressão. A tranquilidade de ver uma tarefa que foi assumida, seja qual for, uma tarefa profissional, uma tarefa vinculada à atividade religiosa, mas ver uma tarefa que foi assumida ter sido desenvolvida. A ideia do cumprir. Me comprometi e entreguei o trabalho que me comprometi realizado. É um animal de estimação que se pode ter e que, às vezes, naquele momento em que se está com o animal, com aquele pet, é aquele animal que nos traz um momento de paz, é uma música que se ouve, é uma página que se lê, é escutar uma palestra de Divaldo pela internet, de Haroldo, de Alberto Almeida, de Fred, de Adriana Carneiro, de Rosaldi e de tantos outros que compartilham de suas experiências, de suas lutas, para que lutemos juntos e vivamos uma vida melhor. Então, quantos momentos nós não temos na vida que nos proporcionam e pode nos ajudar a enfrentar a dor? Então, a resignação é esse grande remédio que nos ajuda a viver um processo de dor
com menos dor, de uma forma equilibrada, de uma forma ponderada, com vistas a algo melhor e a uma vida melhor. E é por isso que o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nessa obra, essa edição aqui é bem antiga, né? Uma capa, talvez tenha alguém, chega a estar bem amarelada as páginas, porque esse livro é bem antigo e bastante manuseado, está bem gasto, bem roto, né? O livro, de bastante consumido. Tem um trecho aqui no livro, quando ele vai falar sobre, né, o homem integral, né, o livro a que me refiro, que vai falar lá na página 121, nessa minha edição, quando vai falar sobre leis kármicas, né, esse processo de reajuste do nosso viver e do nosso ser, leis kármicas e felicidade. E o espírito Joana de Ângeles faz a seguinte observação, completamente associada e vinculada ao tema proposto para essa conversa nossa de hoje. Diz Joana de Ângeles, uma resignação dinâmica ante o infortúnio, sofrimento, a dor, as dificuldades, as vicissitudes, né, o infortúnio, uma resignação dinâmica ante o infortúnio, e aí ela que explica a naturalidade para enfrentar o insucesso, né? Porque a gente sofre porque não teve sucesso na nossa conduta. Nosso comportamento passado não foi tão bom, fracassamos no agir. E aí diz a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se, nós nos negando, a que interfiram esse insucesso no estado de bem-estar íntimo. Aquela questão, como a gente diz no popular, não nos rouba a paz. A gente sofre, mas está entendendo por que está sofrendo. Ela diz que isso é resignação dinâmica ante o sofrimento. Essa resignação dinâmica ante o infortúnio impede de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. A resignação dinâmica ante o infortúnio realiza a primeira fase do estágio de ser feliz. Porque se eu entendo por que eu sofro e eu não me entrego ao sofrimento, e não é porque se entregar ao sofrimento seja errado, é porque se entregar ao sofrimento não resolve o sofrimento, aumenta o sofrimento, duplica o sofrimento. E nos impede, muitas vezes, de buscar ajuda e de buscar saída. Por isso a expressão de resignação dinâmica. Não é e não deve ser o processo como equivocadamente pensam os detratores de Jesus de Nazaré, que reconhecer a existência do sofrimento seja simplesmente, eu fiz errado, eu estou sofrendo agora porque, como diz o filme e a música, o meu passado me condena, eu devo ter feito muita coisa errada, então é por isso que eu estou sofrendo, eu vou ficar aqui sofrendo. Não. Eu estou sofrendo, eu vou cuidar do meu comportamento daqui para frente para não sofrer mais, vigiar o meu jeito de ser e buscar formas de minimizar o sofrimento de agora. Se é uma doença física, buscar a ciência para resolver o mal físico. Vai fazer um tratamento no centro, uma consulta, um tratamento espiritual? Sim. Mas vai buscar também o médico material, e primordialmente o médico material, isso inclusive nos diz Kardec em O Livro dos Médiuns. Se há um momento de angústia, de desajuste emocional, psicológico, é buscar a ajuda necessária para enfrentar a dor.
O espírita, o cristão, ele não gosta de sofrer. O espírita, o cristão, ele entende por que sofre, mas ele busca a correção do sofrimento para o futuro e busca a melhoria do sofrimento para agora. Então, se é uma dor de cabeça, vai sim tomar o remédio, vai sim buscar entender se ela é repetida, se ela é uma dor de cabeça quanto mais, o que é que está acontecendo. Será que é minha alimentação que está desajustada? Será que é algum problema de hipertensão? Será que eu estou muito ansioso e aquilo está me gerando uma angústia na alma? Como anda a minha fé? Será que eu preciso fortalecer a minha fé? Eu estou sendo controlador demais das coisas? Como anda a minha parte espiritual? Será que eu estou policiando meus pensamentos? Será que tem alguma obsessão? Será que eu estou dando oportunidade para os irmãos menos esclarecidos se aproximarem de mim, porque eu estou criando uma sintonia com eles? Então, é um buscar a melhoria. Mas um buscar uma melhoria, buscando a melhoria espiritual e fazendo por onde viver melhor. Isso é o primeiro estágio para ser feliz, como diz o Espírito Joana de Ângeles. É por isso que resignar-se no momento da dor nos ajuda a viver a dor com menos dor e a evitar que a dor nos acompanhe no futuro. Jesus de Nazaré veio também nos ensinar isso. Mas como já se disse em outras oportunidades, Jesus de Nazaré não veio apenas nos ensinar a sofrer, mas veio nos ensinar a amar para não mais sofrer. A verdadeira vacina, o verdadeiro remédio que combate o sentimento e o sofrimento, o sentimento negativo e o sofrimento, é amar. Amar na sua plenitude de ação, do fazer e do fazer acontecer, o bom e o belo e o bem. E é por isso que, se sofre, busca ajuda. Busque tratamento, busque apoio, busque meios, compreensão, materiais, religiosos. Busque entender a causa do sofrimento. E saiba que o sofrimento, ele sempre tem fim, porque só uma coisa é eterna. É Deus. E o resignar-se não significa que você vai sofrer calado nem sofrer feliz. Mas você vai buscar viver feliz e viver mais feliz, apesar do sofrimento que se tem agora. E é por isso que a nossa mentora, a querida mentora Alta de Souza, nesse mês que é o mês do seu aniversário, né? E essa palestra que especificamente vai ao ar no último dia do mês de setembro, o mês de nascimento, na última encarnação desse espírito que nos acolhe amorosamente nesta casa, o espírito Alta de Souza. Diz no seu poema Bendize, psicografado por Chico Xavier, essa mensagem de resignação, de paz e luz para todos nós. E com ela, a quem eu peço a gentileza de ouvir o poema que eu vou ler, mentalizando como uma prece. E convido a que feche os olhos, enquanto pensamos e ouvimos os versos de Alta de Souza, nesse poema Bendize. Feliz de ti, se choras e bendizes. A angústia que te oprime e dilacera, guardando a luz da fé, vive sincera, no coração marcado a cicatrizes. Ditosa crença que não desespera,
no turbilhão das horas infelizes, entrelaçando as fúlgidas raízes no país da divina primavera. Suporta a sombra que precede a aurora. Louva a pedrada que nos aprimora. Trabalha e espera ao temporal violento. E um dia, sem a carne em que te abrasas, remontarás ao céu com as próprias asas, purificadas pelo sofrimento. Que o Senhor da vida, na sua misericórdia infinita, nos envolva com a divina paz, com o consolo resignatório das nossas almas, e que possamos crescer em alegria, em amor, em justiça e caridade, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz e até a próxima, se Deus quiser.